Fala galera, beleza? Tranquilo? Eu tô aqui para mais um vídeo, né? Continuidade aí sobre a economia e industrialização no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o período da ditadura militar no Brasil. Período conhecido como ditadura civil-militar ou cívico-militar. Então vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho como que foi esse período? Pois é, esse período foi de 1964 até 1985. E o Brasil passou por 5 presidentes. Humberto de Alencar Castelo Branco, de 64 a 67. Arthur da Costa e Silva, de 67 a 69. Médici, né, de 69 a 74. Geisel, de 74 a 79. E João Batista de Figueiredo, de 79 até 85. E cada um deles teve características que foram específicas de cada período. Vamos entender o contexto geral. Bom, de maneira geral, esses governos militares eles adotaram o desenvolvimento promovido pelo JK, ou seja, uma política voltada para o capital estrangeiro, a entrada de transnacionais. Para facilitar, pessoal, eu vou dividir em 3 períodos diferentes. O milagre econômico, né, foi assim do início até por volta de 68. A marcha forçada, que foi quando teve aqueles problemas geopolíticos internacionais, uma crise do petróleo, e o Brasil acabou entrando em crise também, então o governo teve que adaptar a economia, por isso ficou conhecido como marcha forçada, e a década perdida, né, quando o Brasil teve que arcar com todo o prejuízo da década de 1970. Vamos começar falando do milagre econômico. Bom, pessoal, esse período correspondeu aos governos do Costa e Silva e do Médici. Também ficou conhecido como Anos de Chumbo, por conta da violenta repressão imposta pelo governo. Pois é, a questão de direita e esquerda sempre existiu, né? E a esquerda sempre foi aquele grupo que era contrário ao governo. E nesse período, aquele grupo que questionava o governo militar era considerado de esquerda. Esse grupo ele era perseguido, né, era exilado do Brasil, muitas vezes torturado, preso. Então a repressão era muito forte durante esse período. Mas esse período, pessoal, também ficou conhecido pela economia muito forte. O Brasil tinha um crescimento chinês, era 10% ao ano, né? Esse período era ancorado no modelo tripé, ou seja, se utilizava tanto o capital nacional privado, naquelas indústrias de comida, de bebidas, de roupas, né? Capital internacional privado, né? Montadoras de automóveis, eletroeletrônicos, né? As indústrias de bens de consumos duráveis, e o capital nacional estatal, ou seja, o governo investindo em indústrias de base, né, e também em bens de produção. Pessoal, durante esse período circulava tanto dinheiro no Brasil, né, que o governo passou a investir nas chamadas obras faraônicas, como a Ponte Rio-Niterói, a hidrelétrica de Itaipu, o projeto Grande Carajás, a Transamazônica, entre outros. Durante esse período, o forte crescimento econômico estava alinhado com os empréstimos internacionais e ao apoio de países centrais, como os Estados Unidos, países ricos da Europa, como a Alemanha e Inglaterra. Esse crescimento, pessoal, foi muito bom para o Brasil, mas, por outro lado, ampliou a desigualdade social, já que aquela galera que era pobre ficou ainda mais pobre, porque passou a receber menos. Mas a classe média, por outro lado, por ser formado numa área mais técnica ou ter faculdade, os salários foram bastante elevados e a oferta de crédito para a classe média também foi potencializada. Pessoal, vamos analisar agora o período conhecido como a Marcha Forçada. Pois é, esse período foi de 74 até o início da década de 1980. Gente, o cenário internacional estava bastante comprometido, havia uma crise muito grande, que começou com a crise do petróleo no Oriente Médio em 73 e foi potencializada também na região do Oriente Médio, né? A guerra entre o Irã e o Iraque, que gerou a segunda crise do petróleo. Os países pelo mundo, o pessoal dependia muito do petróleo, principalmente os países ricos, né? Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Por conta da crise, a região do Oriente Médio e a OPEP,
né, deixou de fornecer ou minimizou a quantidade de petróleo que era oferecido para esses países. Isso fez com que o Brasil recebesse menos apoio dos Estados Unidos e dos países centrais, né? Isso fez com que o governo tivesse que investir muito em muitas áreas, como a Petrobras, por exemplo. A gente precisava pesquisar petróleo em nosso território para diminuir a dependência, não é verdade? E para isso o governo adotou os contratos de risco, ou seja, chamou empresas do ramo de petróleo pelo mundo todo, e essas empresas vinham, né, procurar petróleo aqui no Brasil, e o governo garantia a compra e também toda a despesa caso encontrasse. Isso foi bem interessante, porque vem muitas empresas, né? Veio a Exxon, veio a Texaco, veio a Exxon, veio a British, né? Veio muitas empresas da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos para cá. O Brasil também começou a investir, pessoal, em energia nuclear, né? E foi nesse período que surgiu o Angra 1, né? E teve a ideia também de Angra 2 e Angra 3. Mas a Angra 2 foi lá na frente, né? Lá em 2001 que ela começou a funcionar. O Brasil investe também no álcool combustível, no programa Pró-Álcool, né? Tecnologia 100% brasileira. Pessoal, na imagem aí vocês têm a central nuclear Almirante Álvaro Alberto. Pois é, essa central nuclear que é dividida em Angras 1, 2 e 3. A Angra 3 ainda está em construção, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele vem tentando mexer com energia nuclear desde a década de 1950. Foi quando foi tomado aí, né, o Programa Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A Angra 1 começou a ser construída durante a década de 1970 e entrou em operação em 82. E a Angra 2 entrou em operação em 2001. As duas funcionam plenamente. O Proálcool, que é de 1975, né, estimulou aí a produção de álcool combustível para as necessidades internas. E aqui eu coloquei uma coisa bem interessante que eu pesquisei na internet, né? O Brasil é o segundo maior produtor de álcool do mundo, de álcool combustível, de etanol do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos, né? Mas o Brasil é o maior exportador e o maior produtor de álcool advindo da cana de açúcar. Os Estados Unidos eles produzem através do milho. E o Brasil e os Estados Unidos juntos, né, produzem 87,8% de toda a produção mundial, mais de 80% de toda a produção mundial. Pessoal, durante esse período, já se aproximando do final da década de 1970, o Brasil se encontrava num processo de crise muito grande. O contexto social estava muito abalado. Então, o governo tentou diminuir um pouco a repressão instalada no país, a perseguição à esquerda, né? Isso para tentar resgatar um pouco a credibilidade do governo perante a crise generalizada. Tá certo que a crise veio de fora, mas afetou em cheio o Brasil. Pessoal, por último, a década perdida. Pois é, pessoal. Em 79 houve a segunda grande crise do petróleo. E, como eu já citei, muitos países deixaram de investir nos países subdesenvolvidos, né? O Brasil foi um desses países que foram afetados. Além disso, o preço do barril do petróleo sofreu uma grande alta. O Brasil já passava por uma grave crise econômica e social interna, uma crise econômica que já vinha da década de 1970 e uma crise social com os vários movimentos contra a repressão, contra o governo. A dívida externa brasileira já estava exorbitante. Boa parte do nosso PIB já era utilizado para arcar com essas despesas da dívida externa. Né? Todo aquele investimento estrangeiro que foi feito no Brasil nas décadas de 1950, 1960, agora os investidores estavam tentando resgatar esses investimentos e coube a quem, pessoal? Coube ao governo, na verdade, arcar com essa despesa, né? Com todo esse pagamento dessa dívida, né? Então, pessoal, durante esse período houve um baixo crescimento econômico no Brasil. Houve uma elevada concentração de renda, ou seja, a galera que era rica, muito rica, ficou ainda mais rica.
a classe média e a classe pobre do Brasil perdeu seu poder de compra, isso fez com que se elevasse muito a desigualdade social. E para piorar a situação, o Brasil sofria de altos índices de inflação. Agora, fazendo um parênteses rapidinho, pessoal, a segunda década perdida, né, segundo especialistas, é considerada agora, recente, tá? De 2011 até 2021. Né? Durante esse período, o Brasil vem passando por uma queda na economia muito grave. O contexto econômico no Brasil está péssimo, o contexto social está pior ainda e a crise política está sem precedentes. Então, desde a crise lá, imobiliária dos Estados Unidos e depois da crise na União Europeia, que afetou o mundo, o Brasil parece que foi absurdamente afetado, ao ponto de não ter conseguido se recuperar ainda. Voltando então, pessoal. Pois é, esse lema exportar é o que importa foi o principal lema de João Batista de Figueiredo, presidente do Brasil durante esse período. Ele tentava resgatar a economia brasileira. E para isso, ele adotou uma série de medidas, né, liberais, como a elevação dos encargos sobre as importações, sobre os produtos importados, para forçar as indústrias internas a produzir, desvalorizou a moeda brasileira perante o dólar, reduziu os salários, principalmente dos funcionários públicos, né? Negligência ambiental para que as indústrias pudessem construir e produzir mais, não levando em consideração as questões relacionadas ao meio ambiente, né? Privatizou muitas empresas estatais, principalmente aquelas que estavam próximas da falência. Contudo, pessoal, nada disso foi suficiente para recuperar a economia. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, essas medidas mais atrapalharam do que ajudaram, porque a economia brasileira, pessoal, estava muito em frangalhos. A questão tecnológica brasileira estava muito aquém da internacional. O parque industrial brasileiro estava totalmente sucateado, ou seja, o Brasil era dependente daquilo que vinha de fora. Eu só coloquei uma curiosidade aqui, né, de uma situação que aconteceu nesse período que foi bem interessante e que fez a economia brasileira piorar ainda mais. Né? Aqui no Brasil, quem tem dinheiro é oportunista, isso é fato. Se eu tivesse, eu seria também. Né? Gente, entre as décadas de 1980 e 1990, né, a inflação estava muito elevada. Isso fez com que o governo emitisse títulos públicos de dívidas para atrair investimentos. E o que aconteceu com a galera que é empresário e passou a adquirir esses títulos públicos? Porque as taxas de juros eram bastante elevadas, entendeu? Então todo mundo que tinha dinheiro passou a investir em títulos de dívida pública e parou de investir no setor produtivo, principalmente na indústria, né? Parou de investir na agropecuária, né? Que era o que gerava emprego. Gente, isso foi um problema sério, né? Porque a compra e venda de títulos chegou a um momento que exauriu, né? Entrou em colapso e a economia acabou ficando cada vez mais grave. Gente, a ditadura militar chegou ao fim em 1985, com o estabelecimento da anistia geral e a irrestrita a todas as pessoas que sofreram perseguições políticas. Foi aí que surgiu o bipartidarismo, foi aí que aquela galera que tinha sido expulsa do Brasil pôde voltar ao Brasil, né? E o principal, pessoal, o poder foi passado de volta ao público civil. Né? Eu coloquei uma imagem aqui sobre a questão das diretas já, do político mato-grossense, né, o cuiabano Dante de Oliveira, na época deputado federal. Ele direcionou, né, esse movimento que foi muito famoso no Brasil, né, para que pudéssemos, né, nós cidadãos, votar diretamente para presidente e para governo do estado. E aí, pessoal, essa última imagem mostra Tancredo Neves, né, que foi eleito por deputados e senadores, representantes políticos, e foi o primeiro presidente civil depois da ditadura aqui no Brasil. Coloquei as principais consequências da ditadura para vocês darem uma olhada. Né? A questão da elevação da dívida externa, o Brasil cresceu muito, mas em cima de dinheiro que não era nosso. O aumento da dependência tecnológica dos países centrais e das transnacionais. O Brasil melhorou o PIB, né, de 43º para 8º. Né? Depois, na década de 90, caímos novamente.
ampliou a concentração de renda no Brasil, fazendo a galera mais rica ficar ainda mais rica e a classe média e a classe mais pobre perder o seu poder de compra. Mas nem tudo foi ruim, viu, gente? Algumas coisas merecem bastante destaque nesse período, como, por exemplo, o projeto Radan, né, que foi o monitoramento da área da Amazônia, né, que inclusive hoje é utilizado como principal método, né, para análise do relevo e solo do Brasil. Depois virou Radan Brasil, se estendeu até a década de 1990. Teve bastante investimento na construção de estradas e rodovias, como a Perimetral Norte, a Cuiabá-Santarém, Belém-Brasília, Cuiabá-Porto Velho. O projeto Agrovilas, pessoal, leva gente sem terra para terra sem gente, né? Foi a expansão da fronteira agrícola brasileira para atrair pessoas do sul e do sudeste para a região centro-oeste e norte do Brasil. Grandes projetos mineralógicos, né? Projetos industriais, como o projeto Carajás, o projeto Trombetas, a Zona Franca de Manaus, né? Para povoar aquela região Amazonas, né? E levou muitas indústrias para lá, gerou muito emprego. Enfim, pessoal, teve os pontos positivos e os pontos negativos desse período. Mas uma coisa é fato, né? Foi um dos períodos em que teve mais investimento em indústrias no Brasil. Gente, é isso aí. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham curtido, né? E deixe nos comentários alguma dúvida que vocês tiveram para que eu possa estar ajudando vocês nos estudos, ok? Valeu, gente. Grande abraço. Até mais.